Quero saudar e dar as boas-vindas aos novos vereadores e vereadoras. Registro a presença dos servidores da Casa. Saúdo todos os munícipes que acompanham essa sessão de forma presencial e online. Uma boa noite a todos. Pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a 15ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura nesse dia 26 de maio de 2025. Considerando o deferimento do uso do Tribuna Livre, convido o senhor Alan Júnior Zabra para que utilize por até 15 minutos com o objetivo de prestar esclarecimento sobre o projeto de lei número 32/2025. Boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente, os demais membros da mesa diretora, todas as vereadoras, vereadores, o público aqui presente e todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Para quem não me conhece, eu me chamo Alan Júnior Zabel, sou formado em História, sou professor efetivo da Rede Municipal de Ensino, na Escola Rafael Resch, em Canoas, mas muitos me conhecem das outras escolas que também trabalhei. Eu venho aqui hoje fazer uso dessa tribuna livre para estar explicando um pouquinho para os vereadores e para o público também a respeito do projeto de lei ordinária número 32 de 2025, o qual ele vai estar abordando a questão da criação do Conselho Municipal de Cultura. Tá? Por favor, pode passar. Então, para início, a gente precisa entender, né, o que de fato é a cultura, para depois a gente entender qual a necessidade de ter esse conselho, né? Então, a cultura ela é o conjunto de saberes que as sociedades elas reúnem através do tempo, né? Nas categorias música, dança, teatro, artesanato, história e memória, entre outras. Então, são os conjuntos de valores que formam a nossa sociedade. Então, por isso, a cultura ela gera pertencimento, é aquilo que nos une, né? E também está ligado com o desenvolvimento social e econômico, porque cultura também gera economia. Pode passar. Então, o que seria o Conselho Municipal de Cultura e qual a função dele? Então, um conselho, como os demais que já existem no município, né, ele tem a natureza de um órgão colegiado, consultivo, deliberativo e fiscalizador. Ou seja, ele precisa ser consultado para fazer deliberações, ele tem um papel fiscalizador. Então, num modo mais simples, ele é os vereadores da cultura, digamos assim, né? Então, o mesmo papel que os senhores vereadores fazem de legislar e fiscalizar, o Conselho faz a parte de fiscalizar, né? Então, está acompanhando tudo que a pasta está fazendo em relação aos recursos ali direcionados. Então, a finalidade do Conselho é essa, está acompanhando o que está sendo feito em relação às políticas culturais da cidade, está sugerindo o que deve ser feito, o que pode talvez ser feito, né? Então, ter essa participação da sociedade civil nas decisões também do governo. A atuação desse conselho, então, ela está pautada em 3 principais pilares, pensando, então, a realidade de Luiz Alves, né? Porque, claro, o conselho tem várias outras também. Mas, em primeiro momento, garantir essa participação da sociedade civil, né? Ou seja, os munícipes estarem participando das decisões que serão tomadas em relação à cultura na cidade de Luiz Alves. Num segundo ponto, a elaboração do Plano Municipal de Cultura, que infelizmente nós ainda não temos, e é um documento essencial para que tenha continuidade da cultura na cidade. E esse segundo ponto está totalmente relacionado com o terceiro, porque o Conselho precisa ser criado para que a sociedade civil atue junto com a questão da política nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, porque hoje essa política nacional ela é uma das principais mantenedoras da cultura nos municípios, porque é um recurso que vem diretamente do governo federal, assegurado dentro de uma série de quesitos. Aí é que entra a importância desse projeto. Nós precisamos criar esse conselho na cidade para que, a longo prazo, a gente continue recebendo esses recursos, porque senão, até 2027, a gente corre o risco de estar perdendo esses recursos que vêm do Ministério da Cultura. Pode passar. Então, aqui eu apresento para vocês os principais pontos desse projeto de lei, né, o número 32 de 2025. Então, o primeiro ponto que é importante ressaltar é que esse conselho ele é paritário, ou seja, ele é formado por
membros do governo, que são escolhidos por deliberação do Poder Executivo, e outros membros, né, em número igual, inclusive, da sociedade civil, que essas são escolhidas através do voto popular. Então, é feita uma eleição para escolher quem participa, né, representando a sociedade civil. Essa representatividade está distribuída em alguns segmentos da cultura. Então, esses segmentos, quem representa é a parte não governamental. Então, entre eles, nós temos música, teatro, dança, capoeira, artesanato, história e memória, sociedade recreativa e ternos de reis. E o mandato desse conselho, né, também é importante destacar. Então, esse conselho, assim que eleito, instituído, se assim o projeto for aprovado, ele terá um mandato de 2 anos com possibilidade de recondução por mais uma vez. Ou seja, 2 anos mais 2, se assim for definido pelo conselho e pela sociedade. Aqui, então, eu havia inicialmente colocado o projeto de emenda aditiva, mas ele vai ser retirado, né? Então, por isso, eu informo para vocês que tem o que veio do Executivo, que é no mesmo sentido, tá? Porque, de acordo aqui com a servidora jurídica, não poderia ser dada entrada dessa forma, então o Executivo já mandou, que é no mesmo sentido. Então, eles pedem a inclusão de mais 2 categorias, uma no governamental e uma no não governamental, porque tem que ser paritário, né? Então, se aumenta de um lado, tem que aumentar de outro, porque havia sido esquecido da Academia de Letras para representar a questão da literatura, né? Então, acrescentou-se a Academia de Letras do Brasil de Santa Catarina, seccional de Luiz Alves, no não governamental, e no governamental a Casa do Cidadão, né? Para que ele continuasse paritário. Se ambos forem aprovados, ficaríamos, então, um total de 18 membros titulares desse conselho. Então, aqui eu trago novamente as informações dos principais pontos. Se aquela emenda for aprovada, como eu já falei, aumentaria para 18, então teríamos 9 em cada um, e aumentaria uma categoria ali em relação à literatura, tá? Aqui eu começo a trazer, então, algumas informações do porquê que é importante a gente aprovar esse projeto e instituir esse conselho na cidade. Primeiro ponto, a gente precisa fazer a adesão do Sistema Nacional de Cultura. No momento a gente não tem isso concluído. Na cultura a gente costuma brincar que essa adesão se chama CPF, porque é as iniciais de Conselho, Fundo e Plano. Então a gente precisa fazer esses 3 itens para estar 100% com o Ministério da Cultura, para que isso não impacte a longo prazo a questão dos recursos que vêm do governo federal. Então, por isso o Conselho ele é um órgão obrigatório. Ele pede na adesão do Sistema Nacional de Cultura. O benefício que traz, ele nos permite, então, ter acesso a essas políticas de programas e financiamentos do governo federal, que na atual conjuntura estão sendo os principais pilares de todos os municípios do Brasil, porque é um recurso garantido que vem para aquilo destinado exclusivamente para a cultura. Então, por isso, a consequência da não adesão desse sistema é que a longo prazo a gente vai perder esses recursos importantes que estão fazendo com que os agentes culturais da cidade, por exemplo, desenvolvam projetos, e aqui eu faço menção a mim mesmo, eu também já fiz projetos aqui na cidade com esse tipo de coisa, e tem várias outras pessoas em várias outras áreas além da história e memória que também fazem esse trabalho. Então, é muito importante a gente garantir a continuidade desses recursos. Então, por isso, a PNAB, que é a sigla de Política Nacional de Plano de Fomento à Cultura, ela é uma necessidade e o Conselho é uma necessidade da mesma. Por quê? Em março desse ano saiu um decreto que regulamenta essa política, que é o decreto 11.740 de 2025. E no artigo 8º ele fala que o plano de aplicação de recursos ele precisa ser feito em consulta à população, de preferência por intermédio do Conselho. Então, inclusive, hoje, 26 de maio, foi o último dia para que todos os municípios do Brasil aderissem ao ciclo 2 dessa PNAB, porque inicialmente ela começa ali na pandemia, então depois o governo federal institui primeiramente um decreto emergencial e agora em março ele regulamenta. Então, até 2027, o governo federal vai investir 3 bilhões de reais por ano em um total de 15 bilhões. Então, para que a gente continue recebendo o recurso que compete a Luiz Alves, a gente fez essa adesão, né? Isso está disponível no site da PNAB, só que fez a adesão, agora vai ter que fazer o plano de aplicação de recursos. Então, a gente precisa desse conselho para que ele faça essa ponte entre governo e sociedade civil.
Então, essa seria uma das principais competências do Conselho, assim que instituído no momento, ajudar a Secretaria de Esportes e Cultura a desenvolver esse plano de aplicação de recursos. Ou seja, aonde que vai ser gasto esse dinheiro? De que forma? Vai ser feito uma reforma, uma construção, um edital de projetos, vai ser feito o quê? Né? Então, o Conselho ajuda a Secretaria competente a decidir o que faz. O artigo 23 é o que nos traz muita preocupação, porque ele cita uma questão de prazos. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, nós precisamos criar esse CPF, Conselho, Fundo e Plano. Nós não temos nenhum dos três no momento. Ali no artigo 23, ele especifica que os municípios que não fizerem o seu Fundo Municipal de Cultura até 31 de dezembro de 2026, a partir de 1º de janeiro de 2027, vão perder esse recurso. Então, todos os municípios brasileiros vão ter que se adequar com isso e fazer esse fundo. Então, assim que a gente instituir o Conselho, se assim o projeto for aprovado, o próximo plano é o fundo, né, que é uma questão mais jurídica também, para que o Conselho possa, então, sentar e começar a discutir com a sociedade o plano, ou seja, projetar a curto, médio e longo prazo os próximos 10 anos da cultura na cidade. Muito semelhante ao plano diretor, só que focado na cultura. Então, a consequência que nós temos de não ter esse conselho e de não aderir o Sistema Nacional de Cultura é isso. A partir de 2027, esse dinheiro que está vindo garantido todo ano do Ministério da Cultura não vai vir mais. Então, aqui eu trago para vocês um print lá do site da PNAB. Então, esse site qualquer cidadão brasileiro pode acessar para estar visualizando as informações. Então, do ciclo 1 da PNAB, o Luiz Alves recebeu R$ 96.988,23. Agora, do ciclo 2, que foi o que a Secretaria já fez a adesão e que assim que o Conselho for criado, se assim o for, vai ter que fazer o plano de aplicação de recursos referente 2025, 26 e 27, Luiz Alves tem direito ao recurso de R$ 384.795,04. Pode parecer pouco, mas é muito significativo esse recurso e a gente não pode perder ele, porque tudo que está sendo feito para a cultura na nossa cidade está sendo através desses recursos, como a Política Nacional Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, só que a Paulo Gustavo ela não retorna porque ela foi uma lei emergencial da pandemia, então somente a Política Nacional Aldir Blanc. E o que eu chamo a atenção de vocês é essa informação, a situação de Luiz Alves na ANFRE. Infelizmente, Luiz Alves é o único dos 11 municípios que ainda não aderiu nenhuma das etapas do Sistema Nacional de Cultura. Ou seja, nós ainda não temos o Conselho. E isso é muito preocupante, porque dos 11 municípios, só o nosso não tem, né? Então, os outros, pelo menos, já têm o Conselho, estão com o fundo instituído ou em andamento e o plano também. Então, pelo menos em andamento, a gente precisa estar, né? Claro que essas coisas não são do dia para a noite, mas a gente precisa começar por algum ponto. Então, aqui eu chamo a atenção dos senhores vereadores do porquê aprovar o Conselho Municipal de Cultura, né? O projeto de lei número 32 de 2025. Então, em primeiro, seria um compromisso com o futuro da cidade em relação à cultura, a valorização de nós, agentes culturais, que estamos carregando a cultura da cidade através dos nossos projetos culturais. Também é um requisito legal, como eu já falei para vocês, para o Sistema Nacional de Cultura. E também a questão que ele não tem nenhum impacto orçamentário, ou seja, essas 18 pessoas ali que vão fazer parte do conselho, elas vão estar fazendo um serviço de interesse público e relevância social. Então não vai ter um custo para o orçamento público por instituir esse conselho. Quem quiser participar vai ter que trabalhar de forma voluntária, se quer é dessa forma, né? E isso em qualquer cidade. O Conselho Municipal de Cultura ele não mexe com questão orçamentária. Então eu finalizo aqui a minha fala, reiterando esse meu apelo aos senhores vereadores. Então, conto com o voto favorável dos senhores e das senhoras quando o projeto entrar em votação, o que seria muito importante para a realidade cultural da cidade que nós fizéssemos esse conselho, tendo em vista que é o único município da ANFRE que não tem. E Luiz Alves merece esse avanço. Muito obrigada a todos. Olá, posso só te fazer uma pergunta? Sim, perdão. Se tratando da cultura, algo que realmente a gente tem que investir e buscar cada vez mais, até circula uma questão aqui da Casa de Memórias. Ela é muito a questão da cultura. E após essa aprovação do Conselho, enfim, do projeto, a formação do Conselho,
Essas alterações, destinações, recursos, enfim, eles só poderão ser feitos depois do Conselho realmente dar essa volta, dizer que está certo, enfim? Sim, senhor presidente, porque o Conselho também é um órgão consultivo e deliberativo, ou seja, a Secretaria de Esportes e Cultura e o Poder Executivo como um todo, para fazer esse tipo de deliberação, vai ter que ter um parecer do Conselho semelhante como é com a Procuradoria Jurídica da Câmara, né? Dizendo favorável ou não. Então, teria que ser consultado sim o Conselho para fazer esse tipo de coisa. Então, para mexer com recurso, para fazer alguma alteração nesse nível, o Conselho seria essa parte da representação da sociedade civil, né? O que a população, através dos seus representantes do Conselho, né? Semelhante a como os senhores aqui representam nessa casa, né? Seria essa a pergunta mesmo. Boa noite, Ana. Boa noite, vereadores. Parabéns, primeiramente, né, por tomar essa iniciativa, que a cultura nosso município, bem dizer, é meio deixado de lado. Eu já fiz parte, quando eu fui secretária da Educação e Cultura, essa pasta estava junto com a Educação. Participei bastante das reuniões. O próximo passo, incentivar, é criar a Fundação Cultural no nosso município, porque a partir daí a gente consegue bastante recursos para o município, né? Então, já através do Conselho, já é um meio caminho andado. Então, parabenizo vocês que estão à frente dessa pasta, né? E o recurso existe, é só ir atrás e buscar, né? Certo, Alan? Então, até sobre a Casa de Memórias, ali poderia vocês futuramente, as reuniões dos conselhos, está se instalando ali, ter alguém, né? Então, uma iniciativa para a Prefeitura Municipal, o prefeito, colocar alguém disponível na Casa de Memórias, na pasta da cultura, ali para estar atendendo. Obrigada, Alan. Boa noite, vereadora Suzana. Concordo com as suas colocações. Sim, seria perfeito assim o Conselho instituído fazer as reuniões ali, porque é um espaço muito significativo para a história da cidade, né? Foi a nossa intendência, por muito tempo ali a sede do Poder Legislativo também ali se estabeleceu, né? Então é uma construção quase centenária, né? Estamos em 2025, ela já está quase nos seus 100 anos, então é uma construção muito significativa para representar a cultura da cidade. Concordo plenamente com a senhora. Mais alguém tem uma pergunta? Dessa forma, queremos agradecer a vinda até aqui. Colocamos a Câmara à disposição também. Esperamos que colham bons frutos desse projeto também. Os vereadores aqui, com certeza, estão aqui para o que vocês precisarem também. Iniciando o expediente, convido o vereador Robson para que proceda a leitura do texto bíblico. Não cometam injustiças no julgamento. Não seja parcial para favorecer o pobre ou para agradar o rico. Julgue com justiça os seus concidadãos. Obrigado, vereador. Considerando a leitura prévia da ata da sessão pelos senhores vereadores, coloco em discussão. Os vereadores estão a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Convido a primeira secretária, a vereadora Suzana, para que faça a leitura do expediente do dia. Matérias do expediente do gabinete do prefeito. Ofícios número 204/2025, 205/2025, encaminhando projetos de leis. Solicitação para o uso da palavra da tribuna livre para o dia 26 de maio, com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre o projeto de lei número 32/2025. Respostas sobre o pedido da presidência para a reunião a ser realizada em 26 de 2025, no período da tarde, com a presença do prefeito, vice-prefeito e da secretária municipal de educação. Da diretoria executiva da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, CASAM, encaminhamos o CTD 0520/2025. Balancete da Câmara de Abril de 2025. Emenda aditiva número 2/2025 da vereadora Mike Reicher. Altera o caput do artigo 3º e acrescenta a linha no inciso 1, da linha 1 ao inciso 2,
ambos do artigo 3 do projeto de lei número 32/2025. Indicação do vereador Luiz Carlos Reicher. Indica ao senhor prefeito, por meio da secretaria competente, que sejam realizados serviços de patrulhamento e macadamização na rua Verônica Canal, localizado no bairro Braço Joaquim. Indicação número 128 da vereadora Mike Reicher. Indica ao excelentíssimo prefeito, por meio da Secretaria de Obras e Planejamento, que sejam tomadas providências necessárias para a execução de serviços de macadamização na rua Antônio Cordeiro, localizado na comunidade de Baixo Maço. Indicação número 129 do vereador Felipe Braz Luciani. Indica ao excelentíssimo prefeito, por meio da secretaria competente, sejam realizadas providências necessárias para a pintura e instalação de sinalização viária em toda a extensão da Estrada Geral Alto Máximo, Estrada Geral Baixo Máximo, Rua Prefeito Vilibaldo Vanderbillert, Rua Ali da Bressanini e Rua Prefeito Leopoldo Chepin. Projeto de Lei Ordinário número 33, de autoria, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal o pagamento de despesas de exercício anterior. Projeto de Lei Ordinária número 34/2025, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal o pagamento de despesas do exercício anterior. Projeto de Lei número 35/2025 do vereador João Sidney da Silva, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 1075, de 15 de maio de 2003, que denomina a via pública do município de Luiz Alves de Rua Genésio Machado. Requerimento número 63 do vereador João Sidney da Silva. O vereador que presente subscreve no uso de suas atribuições legais e com fundamento no que dispõe o regimento interno desta Casa Legislativa, bem como o artigo 15 da Lei Orgânica do município de Luiz Alves, artigo 31 da Constituição Federal, que confere ao vereador o dever de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Vem, por meio deste, requerer à mesa diretora que seja encaminhado ao senhor prefeito, no prazo legal, seguindo o vereador que subscreve o uso das suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer, após ouvido o plenário, que seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido: que o Poder Executivo, por meio do setor competente, forneça a este vereador cópia integral do projeto da Estrada Geral Via Boa Vista, compreendida entre as seguintes coordenadas: início 711.341,00 metros a este e 7.042,93 a sul, término na rua José Martini, 714.244.69 e a este e 7.040 ao sul. Caso o referido projeto ainda não exista, requer-se que o Poder Executivo proceda com a sua elaboração com a devida prioridade. Requerimento 64 do vereador João Sidney da Silva, que confere ao vereador o dever de fiscalizar o poder que vem por meio desse requerer à mesa diretora o seguinte: solicitando as seguintes informações relativas à regularização fundiária urbana, REURB, no município. Sobre a execução da REURB, o município está executando processos da REURB nas modalidades de interesse social e de interesse específico? Existe empresa, pessoa jurídica ou assessoria técnica contratada para atuar junto ao município na implantação e execução do REURB? Em caso afirmativo, nome da empresa ou entidade contratada, cópia do contrato e do processo administrativo de contratação, cópia de todas as notas fiscais já emitidas e respectivas ordens de pagamento, relatórios técnicos e operacionais produzidas desde o início do contrato, número e nome dos núcleos urbanos informais incluídos ou em fase de inclusão no programa, modalidade da REURB adotada em cada núcleo, critérios utilizados para a escolha dos núcleos e famílias beneficiadas. 2. Sobre o papel da assistência social. Qual a atuação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social nos processos da REURB?
Existe cadastro social das famílias incluídas no programa? Há equipe técnica de acompanhamento social atuando junto às famílias beneficiadas? Existe planejamento de ações sociais vinculadas à titulação dos lotes? 3. Sobre os núcleos em processo de regularização. Relação de todos os núcleos habitacionais atualmente em processo de regularização no município. Especificar cada núcleo, localização, número de famílias beneficiadas, modalidade da REURB, etapa do processo. 4. Sobre políticas de habitação social e planos futuros. Existem projetos municipais em curso voltado à habitação social? Há previsão de todos os processos de REURB para 2025 e 2026? O município possui plano municipal de habitação? Há adesão em programas estaduais ou federais voltados à regularização fundiária ou habitação social? Requerimento número 65/2025 dos vereadores Jorge Soares da Silva Winter e Carlos Roberto da Luz. Os vereadores que presentes subscrevem no regimento interno desta Casa Legislativa requer, após ouvido o plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, para que no prazo legal sejam prestadas as seguintes informações, considerando que diversas empresas formalmente inativas, mas não baixadas dos órgãos competentes, têm relatado a continuidade da exigência de renovação do alvará de funcionamento e a cobrança da taxa de licença de localização em funcionamento, mesmo sem desenvolver atividades econômicas e com base na Lei número 13.874/2019. Existe no âmbito desta municipalidade regulamentação específica que permita a suspensão da cobrança do TLLF e da exigência de renovação do alvará de funcionamento para empresas que, embora ativas formalmente, estejam comprovadamente inativas de fato? Quais os procedimentos administrativos que devem ser adotados pelas empresas que se encontram temporariamente ou definitivamente inativas, mas que ainda não foram baixadas ou encerradas formalmente perante aos órgãos de registro? Há a possibilidade de regulamentação ou adequação normativa no âmbito do Poder Executivo Municipal para evitar a oneração indevida dessas empresas enquanto perdurar a inatividade? Existe a possibilidade de encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei que dispensa a cobrança da TLLF e a exigência de renovação do alvará de funcionamento para empresas inativas, ainda que formalmente não baixadas? A municipalidade possui regulamentação própria ou adota o rol federal de atividades consideradas de baixo risco, conforme definido pela Lei nº 13.874/2019 e a Resolução CGSI número 51/2019? Em caso afirmativo, solicita-se o envio da relação oficial de atividades de baixo risco reconhecidas no município de Luiz Alves, bem como dos critérios adotados. Por qual razão empresas enquadradas em atividade de baixo risco continuam sendo obrigadas a pagar TLLF ou a solicitar alvará de funcionamento, contrariando os princípios da Lei de Liberdade Econômica? Há previsão de alteração legislativa ou normativa para adequar a legislação municipal à legislação federal vigente, desburocratizando a abertura e manutenção de pequenos negócios? Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Sim, vereador. Só queria pedir para ser retirado o projeto de emenda aditiva 02/2025. Obrigado. Então, o projeto de emenda aditiva é retirado de pauta. Destinos: projeto de lei 33, 34 e 35, as comissões para análise e emissão dos pareceres. Emenda aditiva número 1/2025, PL 2/2025, veto parcial número 2/2025 e requerimentos, ordem do dia para discussão e votação. Indicações da Secretaria da Casa para providências de praxe, ofícios e demais documentos ao arquivo da Casa à disposição dos senhores vereadores. Nesse momento, a palavra está livre sobre o expediente do dia. Concedo a palavra ao vereador Felipe.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores presentes. Cumprimento também aos funcionários da casa, aos que estão aqui presencialmente nos assistindo, aos que também vão nos acompanhar de forma remota. Primeiramente, só quero iniciar a fala agradecendo ao Alan, na verdade, Isabel, pela explicação ali, referente ao projeto número 32, com certeza iremos ser, da minha parte, ser favorável. Também agradecer de forma especial a todos que estão aqui presentes, né, que saíram das suas casas para vir prestigiar a parte do funcionamento do nosso município, que é a Câmara de Vereadores. Senhor presidente, só gostaria primeiramente de justificar brevemente a minha indicação, número 129, né? Todos que andam aqui no nosso município percebem a falta de sinalização, né, com relação às pinturas, aos nossos asfaltos já existentes aí por mais tempo. Coloquei de uma forma mais abrangente, né, como estrada geral, que fica mais fácil de localização. Vem pedindo ali a pintura, a instalação de sinalizações viárias, né, as que estão faltando em toda a extensão da estrada geral, do alto máximo, baixo máximo, Rua Prefeito Vinibaldo Ivan Villa, né, no Serafim, Rua Ávila Bessanini e Rua Prefeito Leopoldo Chepin, que engloba toda a parte do Baixo Canoas, até Alto Canoas, né, todo o Serafim e o máximo ali também. A gente já vem recebendo bastante cobranças. Todos estão percebendo também a quantidade de acidentes aumentando no nosso município, né? Com veículo, moto e tudo mais. Um pouco, o vereador da Luz está aqui, né? Que é policial, sabe que é bastante imprudência também, né? Mas a sinalização ajuda um pouquinho também para aquele motorista que de repente está passando, nunca é acostumado a passar na rodovia ali. Então, uma boa sinalização vai colaborar um pouquinho para que evite um pouco o risco de acidente. Então, esse pedido deixo feito por esse motivo. Também temos a Festa da Cachaça se aproximando também, e aí onde também vai receber pessoas de fora, por isso também que eu acho que é ainda mais importante essa indicação ser atendida. Para finalizar minha fala, senhor presidente, só gostaria de dizer que sou totalmente favorável ali à emenda do presidente, número 2, referente ao RPV, né, também ao veto parcial do vereador Jorge, referente ao outro projeto ali de contratação de funcionários, né, que já tiver alguma condenação prescrita, né? Então a gente já debateu sobre isso também. E em referência também ao requerimento aqui do vereador Ney, eu não tenho certeza da importância do projeto da Boa Vista ali. Eu já tive em Florianópolis, junto com o Robson e com a Mike, inclusive, entregamos o ofício, né? Também solicitando recurso, porque eu já tinha um projeto de 1 km 820, se eu não me engano, a prefeitura tem pronto. Até o vereador tinha me pedido, devido às intercorrências que houve ali comigo, o senhor está sabendo, a gente até te mandei agora ali, né? Mas o vereador vai explicar melhor aí, tem anseio de fazer mais coisas, né? Mas só para deixar registrado também que a gente também tentou, né, de alguma forma, entreguei o Mauro Nadal, ao Fernando, se eu não me engano, o Romei lá, não lembro mais, um outro deputado. A gente entregou lá pedindo, né? Pedindo que é demais. Sem sucesso até o momento, com o Churinho também já vem conversado, mas não tivemos nenhuma resposta positiva, né? E espero que você consiga, Verdanei, o êxito, né? É uma obra muito considerável. Se você conseguir, tem meu total apoio, meu sincero parabéns ali, e a gente torce para que dê certo, tá? Mas é só realmente deixar registrado aí que é um pedido importante. E você explica mais aí o que você está planejando para frente aí com esse pedido, tá ok? Os demais pedidos, senhor presidente, que foram apresentados nessa casa aqui, eu sou totalmente favorável. Obrigado pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. Você dá a palavra, vereador Ney. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores. Cumprimento quem está assistindo de forma remota e quem está assistindo de forma presencial. Eu entrei hoje com o requerimento de extensão de ruas da rua Genésio Machado, ali no Braço Miguel. Eu gostaria que a Bruna conseguiu a imagem ali, Bruna? Eu vou apagar a luz aqui. Só para explicar para os senhores vereadores que eu estou pedindo o apoio para estar aprovando. Como todos podem ver, ela chega até numa granja ali. Eu acho que todos os vereadores conhecem essa rua.
e ela dá continuidade lá para trás, aonde que sim tem mais moradores, né? Tem uma vila ali, como todos podem ver, né? O percurso todo da rua. Então hoje eu venho pedir a extensão dessa rua para sim estar dando as devidas manutenções, vendo o que dá para fazer lá, porque ali tem uma vila bastante significativa, com bastante moradores, e todos podem ver também. Ela só vem até ali no galpão, e para dar dando atendimento para os moradores lá, ainda mais que estamos lutando pelas melhorias do município. Seria isso sobre esse requerimento. Sobre o requerimento 63, para o projeto que o Felipe citou ali no momento, eu venho pedir atualização, né, Felipe, porque é um projeto que já tem há tempo, ele está com valor desatualizado, então para a gente estar pleiteando isso aí, e o que eu mais queria era também que fizesse o projeto da rua toda, né, do início ali da ponte até lá embaixo no Rio do Peixe. Todos sabem que esse ano o Jorginho emplacou a estrada Boa Rural, então seria dos pleitos que eu acho que todos nós podemos estar brigando, falando a mesma língua. É uma rua grande, bastante movimentada, que emendar praticamente o Rio do Peixe ao Ribeirão do Padre, né? É bastante movimentado, o escoamento dos produtos da Laranjeira, tudo poderia vir por ali. Então a gente vai pleitear, eu junto ao governo, tendo esse projeto em mão, eu peço encarecidamente que o executivo faça esse pedido para eles no planejamento, fazer esse projeto atualizado, para a gente estar pleiteando junto ao governo do estado, que está com esse projeto de estrada boa rural, para dar andamento nos trabalhos e os pedidos. Já estive, inclusive, conversando com o senhor prefeito, e ele disse que sim, seria de suma importância essa indicação nossa ao governo Jorginho Melo. E sobre o requerimento 64 do REURB, todos sabem que já vem, né, é um projeto que já vem andando para estar regularizando as moradias dentro do nosso município, e a gente sabe que está dando andamento dentro do município. Eu queria ver como é que está o andamento disso tudo, o planejamento, qual é os atendimentos que estão fazendo, para estar regularizando essas moradias e vendo melhor, dando capacidade de uma moradia melhor para o cidadão. Os restos dos requerimentos, os projetos que tem ali, tem total meu apoio, o seu Juninho, a emenda do seu Jorge. Então, seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Concedo a palavra à vereadora Maicon. Boa noite, senhor presidente. Seu nome, cumprimento os demais vereadores, cumprimento as servidoras da casa, quem veio nos assistir presencialmente e de forma remota. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o Alain, que veio aqui nos explicar certinho sobre o conselho. Parabenizo também por estar à frente. Eu sei que é um trabalho gigantesco, né, para ser montado, e eu tenho certeza da importância para o nosso município, então pode contar comigo. Só falar também um pouquinho sobre a minha indicação hoje, a 128. Que seja assim que possível a Secretaria de Obras está fazendo os reparos necessários, uma macadamização na rua Antônio Cordeiro, que é localizada no Baixo Máximo. Inicia pela Augusto Cordeiro e após a ponte ela tem duas ruas, no caso finaliza para o lado direito Augusto Cordeiro e para o lado esquerdo a rua Antônio Cordeiro. Ali é um morro, né? Tem moradores lá em cima, e assim que possível, se for necessário, colocar um pouco de macadame lá e arrumar aquela estrada para o pessoal para poder estar saindo. Demais
Estou totalmente favorável. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. Senhor da palavra, vereador Luiz. Boa noite, senhor presidente, e demais vereadores que estão nos assistindo aqui presencial, também nossos servidores que estão nos assistindo de forma remota. Venho falar da minha indicação 117 da rua Verônica Canal. Essa rua já há bastante tempo já existia, agora foi colocado nome, e agora peço ao prefeito e ao nosso secretário de obras para que desse uma patrolada e botasse uma macadame lá, porque tem gente que quer construir, já vão construir umas 3, 4 casas aí, e também assim, que tem gente que quer fazer um sítio lá, aí estão me pedindo. E também das outras coisas, sou favorável a tudo que está aqui, e era só isso hoje, senhor presidente. Obrigado, vereador. Senhor da palavra, vereador Jorge. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento os demais vereadores, todos os presentes. Gostaria de fazer uma menção especial aqui ao ex-prefeito, senhor Valdir Chapo, obrigado pela presença. Ao ex-presidente desta casa, senhor Dionei, também escola, obrigado pela presença. Ao ex-presidente também desta casa, senhor Arlindo Borges, obrigado pela presença. E de todos que estão aqui presentes, quem nos acompanha de forma remota também. Alan, obrigado pelo teu esclarecimento, a questão da cultura, realmente muito importante. Que bom que pudesse estar aqui para esclarecer esse projeto que veio para nós e com certeza também terá total apoio nosso. Gostaria de falar a respeito do requerimento, na qual eu e o da Luz a gente protocolou, a respeito das empresas. Eu tive uma procura de empresa, teve 2 empresas que vieram conversar comigo a respeito disso, para tentar entender ou tentar resolver essa situação. Elas estão declarando há muitos anos já inativas, apesar de na Receita Federal ainda estar ativa por alguma pendência, que não entrei nessa causa, né? Mas na Receita Federal ainda está ativa, consta isso no sistema da Prefeitura, mas elas declaram há muitos anos já inativas. Não tem função nenhuma, não tem renda, não gera economia, não gera nada. E todo ano vem gerando cobrança de taxa de licença e taxa de alvará. Então o requerimento é em cima disso, o da Luz já tinha levantado essa situação com a procuradora da nossa casa, e a gente resolveu fazer um requerimento para ter informações concretas também para passar às empresas que estão nos questionando. No requerimento consta, vou só resumir um pouco, porque ele é bem extenso, então a gente acaba esquecendo, mas só para deixar bem frisado. São ideias, por exemplo, de suspensão da cobrança da taxa de alvará, qual protocolo que a empresa tem que fazer para ter essa isenção, caso não haja algo que assegure, mas também já cobrando, se é possível, um projeto de lei que encaminhe para a Câmara com essa isenção. A gente até pensou nessa situação de criar esse projeto de lei, mas infelizmente o vereador não tem essa competência, por mexer no orçamento do município. Então a gente deixa a indicação, a gente pode até encaminhar uma minuta de um projeto, de como seria isso, né, vereador da Luz, para que ajude também o Executivo. E outra situação é aderir à lei da União, que dispensa de alvará algumas empresas que têm baixo teor de risco, né? Então ela já está aprovada, foi uma lei que uma inovação da Lei de Liberdade Econômica, há essa possibilidade, e até eu quero passar, assim, eu tenho uma lista de muitas empresas que podem aderir a isso, então eu só vou passar algumas que eu tenho aqui que eu separei. Comércio varejista de vestuário, loja de roupas, calçados, bijuterias, comércio de varejista de coméstico, produtos de perfumaria, higiene pessoal, varejista de artigos de papelaria, varejista de livros, jornais, revistas e papelarias, atividade de estética ou outros serviços de cuidados com a beleza, manicure, pedicure, cabeleireiro, maquiadores, serviço de escritório e apoio administrativo. Tem inúmeras empresas que podem se beneficiar com essa liberdade econômica. Depende muito do município e do Estado também. O Estado, se quiser aderir, o município, se quiser aderir. Depende do interesse do município. Também serve de forma de incentivo a essas empresas a continuar o trabalho, de repente virar uma grande empresa
e gerar muito mais receita ainda para o nosso município. Então é basicamente isso. Agradeço a parceria do vereador da Luz e da procuradora que pôde nos ajudar, né, na montagem desse requerimento. Seria isso, senhor presidente. Obrigado pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. Você a palavra, vereador Robson. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome eu cumprimento os demais vereadores. Quero cumprimentar também os servidores da casa, todos que nos acompanham de forma remota e presencialmente. Hoje eu não trouxe nenhuma indicação, nenhum requerimento para esta casa, mas queria fortalecer o pedido do Felipe também, que é um pedido que eu já tinha feito pro Braço Elza lá, que foi iniciada essa pintura das faixas e das vias das laterais ali, da estrada no passado já, e não foi concluído. Até esse ano eles já iniciaram, já pintaram as lombadas, a faixa de pedestre, alguma coisa lá, mas já pedi mais uma vez para que seja feito esse término dessa pintura aí, que vai ajudar bastante na sinalização, né? E agora, com certeza, com o início ali, com a festa da cachaça, o braço do Serafim aí é um acesso de outros municípios, né? Então acho extremamente importante. Os demais pedidos eu sou totalmente favorável também. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. Nesse momento eu também queria fazer uma manifestação. Primeiramente, cumprimentar o ex-prefeito, seu Valdir Chapo, aos ex-presidentes da Câmara, Johnny Escola, seu Arlindo Gorges também, em nome de vocês, cumprimentar demais que nos assistem aqui de forma presencial e online também. É uma honra ter vocês aqui conosco. Hoje também vai à votação uma emenda aditiva minha, número 1/2025. Essa emenda ela vem para acrescentar dentro do projeto de lei número 2/2025, que é o projeto da RPV. É um projeto que já vem desde o começo do ano rodando nessa casa. Para quem não conhece, é um projeto que limita os valores da RPV para o município. Nós até então não tínhamos limite, e isso se torna um risco para o município quando se tem as sentenças, tem as ações judiciais, né? E dessa forma, o projeto veio, ele limita em 10 salários mínimos, porém a gente já tinha algumas ações transitadas e julgadas. E, por então, eu resolvi fazer essa emenda para que não atrapalhe esses processos que já tinham sido julgados. Um dos que mais a gente foi procurado foi a questão do magistério, né, que tinha, todos os vereadores sabem, estava rodando e as pessoas estavam preocupadas da forma que ia receber. Então essa minha emenda, ela acrescenta da seguinte forma: ficam acrescidos os parágrafos 2º e 3º do artigo 1º do projeto de lei 2/2025, com a redação abaixo. Parágrafo 2º. Esta lei aplica-se exclusivamente aos processos judiciais cujas sentenças transitam em julgado após a sua entrada em vigor, sendo vedada a sua aplicação retroativa a processos com trânsito em julgado anterior à data da publicação dessa lei. Parágrafo 3º. Os processos com sentença transitada em julgado anteriormente à vigência dessa lei permanecerão sujeitos ao regime de precatórios conforme a legislação aplicável à época do transitado em julgado. A gente até tinha informação que não teria risco desses professores não receberem o valor total deles, enfim, mas sempre é bom se garantir. Com palavras dentro da lei, a escrita ela deixa mais forte e mais clara a lei. Então eu quero deixar aqui um recado aos professores que me procuraram também. A gente está aprovando hoje sim o projeto da RPV, que limita em 10 salários para quem tem a receber, mas são para futuros processos que ocorrerão, que a prefeitura terá que pagar. E esses que já estão transitados em julgado, que inclusive já estão para pagamento, eles vão receber da forma que a gente tinha tínhamos o RPV antes. Que, se eu não me engano, era 30 salários, né? Então, para quem está acompanhando, para quem entende, está entendendo o que está acontecendo, a gente deixa aqui essa garantia que não vai prejudicar nada a forma deles receberem. Também, demais requerimentos,
inclusive o requerimento do vereador Ney da Boa Vista. Eu também já, Felipe, Jorge, Suzana, a gente já correu muito atrás em 4 anos também, né, vereador? Procurando conseguir recursos para essa pavimentação. É importante, independente de quem for o vereador ou o prefeito, enfim, é a comunidade que merece, uma comunidade que realmente tem um fluxo muito grande de veículos e precisa muito dessa pavimentação. Inclusive, hoje também fui procurado em questão que a rua ali se encontra no estado bem crítico, né, com pouco material em alguns pontos. Então, espero que tenhas sucesso também nessa tua corrida aí atrás desse recurso. A gente sabe que a bancada do PL é uma bancada muito forte e, com certeza, tem grande chance de conseguir. E, vereador Felipe, a gente não desiste também, a gente só tenta acrescentar, porque às vezes o recurso que o vereador consegue não seja o suficiente, mas se a gente juntar mais, pode ter certeza que a gente consegue fazer a diferença, né? Então, só para deixar aqui registrado que tem nosso apoio aqui também quanto a isso, a gente sabe da necessidade. Tanto Boa Vista quanto várias outras estradas, a gente sabe a necessidade de pavimentação, né? Então, demais requerimentos, projetos, enfim, tem meu voto favorável também. Também quero agradecer ao Alan mais uma vez aí pela vinda, né? Pelas explicações. Importantíssimo esse trabalho de vocês. E espero que isso abra muitas portas e muitas pessoas comecem a ter um olhar diferente. A gente tem uma cultura, tem uma história muito bonita do nosso município. O próprio seu Valdir aí tem vários trabalhos em cima disso, né? Então a gente sabe a importância para o município. E deixar a cultura morrer é um povo que morre junto, né? Então, nosso total apoio aqui quanto a isso. Não havendo mais manifestações, daremos início às votações, conforme a ordem do dia, obedecidas à ordem prevista no artigo 52 do Regimento Interno desta Casa. Coloco em discussão o veto parcial número 2/2025, de autoria do Executivo. Não havendo manifestações e votações, os vereadores são a favor, permaneçam com a missão, caso contrário, se manifestem. Veto parcial número 2/2025, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a emenda aditiva número 1/2025, de minha autoria. Não havendo manifestações e votação, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Emenda aditiva número 1/2025, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento, o projeto de lei número 2/2025, de autoria do Executivo. Não havendo manifestações e votação, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Projeto de lei número 2/2025, aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o requerimento 63, de autoria do vereador João Sidney. Não havendo manifestações e votação, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Requerimento 63, aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o requerimento 64, de autoria do vereador João Sidney. Não havendo manifestações e votação, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Requerimento 64, aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o requerimento 65, de autoria dos vereadores Jorge da Luz. Não havendo manifestações e votação, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Requerimento 65, aprovado por unanimidade. Encerradas as votações, a palavra está livre para explicações pessoais. Concedo a palavra ao vereador Felipe. Boa noite a todos novamente. Presidente, só brevemente eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Se eu não estou enganado, me corrige se eu falar errado o nome da rua. Rua João Canali, que era do Braço Jardim, que a gente vinha cobrando uns 3 anos. Então, depois de 3 anos, hoje ela está pronta, graças a Deus. Até estão fazendo aquele bueiro também ali na parte de baixo, ali perto do seu Julinho Alves, né? Então, o presidente Juninho é prova que ele mesmo cobrava, Percy, eu, né? Foi uma luta. E agora, graças a Deus, conseguimos atender aqueles moradores ali, né? Não só reconhecer o trabalho da Secretaria de Obra, que conseguiu atender, acho que foi finalizado hoje, pelo que eu estou sabendo. Da agricultura, foi feito pela agricultura. Eu falei obras? Perdão, na agricultura, desculpa.
Obrigado pela correção. E também só continuando ali, acho que deu para dar uma desempacada nos pedidos aí que a gente já tinha feito há um bom tempo, né? Também teve a rua Carlos Hermes ali, até a Bruna imprimiu aqui, tinha feito a minha indicação número 28, né? Para que, até aqui na justificativa, a gente colocou bem explicado, mas assim, de uma forma mais resumida, na rua Carlos Hermes, né? Para que faça a abertura da rua Carlos Hermes, bem como a macadamização em toda a sua extensão e a construção e reconstrução dos bueiros existentes. Senhor presidente, isso aqui, eu já estou no meu 3º mandato, era um anseio que eu já tinha de primeiro mandato, já na verdade, alguns acidentes já tinham acontecido, próximo aos falecidos Sr. Zezinho Soares, uma briga antiga, o senhor Arlindo está aqui presente hoje, ex-vereador de Orlando também presente, sabe quanta briga já aconteceu naquela região ali, né? Quanta discussão, talvez até quanta falta de diálogo saudável para poder, de repente, resolver de outra forma, né? Não estou aqui só para culpar um lado e nem para bater palma para o outro. Mas, enfim, estive lá com o vice-prefeito também, o Calinho, a gente acompanhou um pouco os trabalhos lá por lá também. Quero dizer que ainda não foi feito tudo que eu me comprometi lá para que fosse feito. A gente ainda pretende melhorar um pouco mais, tá? A gente gostaria de fazer um trabalho até o final da rua, não foi possível ainda, tá? Mas a parte mais precária e que mais tinha problema foi resolvida. Então, eu gostaria muito de agradecer. Eu não esperava esse trabalho ser feito também já tão logo, tá? Eu já falei isso até para os moradores lá, tenho bastante conversa com muita gente de lá. Eu sabia que eles iam conseguir atender, mas achei que era mais para frente. Já viram a necessidade e conseguiram fazer boa parte disso. Eu fico aliviado, fico agradecido ao pessoal que se dedicou e fez, porque eu tenho comigo que a gente, quando vai lá numa rua, vai e fala com algumas pessoas, se compromete, quando isso não acontece, a gente começa a se sentir mal. Então, de toda e qualquer forma, eu quero agradecer. Acredito que teve mais vereadores também que cobraram sobre isso, mas aqui a minha indicação, já deixa eu ver que dia que foi que fiz essa indicação aqui, foi no dia 7 de fevereiro. Fora isso, tem provas lá de registro meu na Secretaria de Obra, uma semana sim, outra não, cobrando essa mesma melhoria. E só para finalizar, senhor presidente, não me alongar demais também, a rua Antônio Bessice também, a Secretaria de Agricultura atendeu também. Precisamos também melhorar ainda mais, não está bom, conforme tem escoação de banana ali, né? E só que foi feita uma medida paliativa, né? Para que conseguisse ajudar os produtores ali a sair com a escoação de banana, né? E a gente vai nas próximas semanas aí, falei com a Vanessa, ela vai tentar finalizar para que fique melhor ainda, para a pessoa poder trabalhar com mais dignidade aí. O demais seria isso, senhor presidente. Obrigado pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. Você dá a palavra ao João Sidney. Boa noite novamente. Venho fazer um convite. Final de semana que vem, agora domingo, vai ter o final do campeonato de bote feminino em Canoas, né? Sábado. Em sábado vai ser lá no faixa azul, vai ter a finalização do campeonato de bote. Senhor Felipe, realmente era um pedido aí que eu também fiz, tinha a indicação ali, né? E graças a Deus foi resolvido. Que nem o senhor disse, tem para frente também mais umas aberturas, foi feito o patrulhamento, foi botado tubulação, inclusive os proprietários agora, né, o antigo proprietário veio a falecer e hoje, graças a Deus, em bom comum, os filhos assumiram a responsabilidade e cederam o espaço para estar melhorando a via e a locomoção de todos os moradores daquela rua. Então a gente tem que parabenizar a família, vendo o progresso junto ali, os dois filhos que, graças a Deus, entraram no bom senso e deixaram ali, né? E também quero agradecer o deputado Ivan Nats, que na semana passada me ligou e garantiu 100 mil reais da emenda 29/20 de 2025, mais 100 mil reais para o Hospital Escola, né, que foi depositado. Era um pedido nosso ali
para lá, ele chegou e disse: olha, sobrou uma rapa do taxa aí, eu vou mandar mais 100 mil para Luiz Alves aí, para estar pagando antes de agosto, e agora já está nos cofres do hospital, que seja bem usado nas reformas. Nós estávamos na audiência do hospital, ali na prestação de contas, tem algumas pendências e, se Deus quiser, agora vão pôr em dia com esse recurso. Também quero dar os parabéns à Polícia Civil do nosso município, que está dando andamento e seguimento nos inquéritos instaurados no nosso município. Para nosso município é uma vergonha sair de novo nas capas do jornal, mas como todos sabem, semana passada saímos de novo, mas graças a Deus a verdade que seja dita. Quero dar os parabéns à Polícia Civil do nosso município, que está dando andamento, que está averiguando certo. E infelizmente o que me deixa mais triste é que novamente o nosso município saiu nas capas do jornal com a má fama, né? Mas tem outras instituições que estão levando a sério, que nem estão instaurando ali ainda o inquérito do trator. Quero deixar claro aqui para a população que isso está andando, então logo teremos mais claras, mas me deixa triste que o município saiu mais uma vez nas capas do jornal. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Você dá a palavra à vereadora Suzana. Boa noite novamente. Bruna, poderias colocar ali um vídeo? Ô Felipe, como não deu tempo de fazer indicação ontem, eu estava passando pela estrada geral ali da Aruba, foi feita essa filmagem ali. Essa estrada geral, ela está bastante emburacada, tem um local ali, depois, aqui é a filmagem, mais para frente, mas tem um espaço ali que quase não passa mais o ônibus escolar, porque ali passa ônibus escolar todos os dias, né? Em todos os períodos. Então eu pediria que você levasse ao secretário de obras para fazer a manutenção, colocar um macadame, aquele buraco, cobrir ele, né? Provavelmente vai precisar. Na outra foto, Bruna, até um vídeo ali, esse ali, ó, Felipe, ele é perto da fazenda do Nene, ali é perto da ponte, lá, tá vendo a ponte lá? É próxima à ponte da divisa do Luiz Alves a Navegantes. Então é entre a casa do Nene e a ponte, esse espaço ali. Então peço para que a Secretaria de Obras faça a manutenção desse espaço ali, tá? E como eu não fiz a indicação aqui, eu peço para você, como líder de governo. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Um minuto, vereador Felipe. Vereadora Suzana, obrigado por trazer a demanda. Isso eles tinham, para mim, tinha chegado a informação que tinha resolvido, mas é óbvio que pelas imagens não, né? Ou piorou de volta agora há poucos dias? Voltou. Tá. Não sei quanto tempo faz que eles arrumaram. Não, tudo bem. Só porque para mim tinha chegado a informação que estava resolvido e pelo jeito não está. Então pode deixar que a gente vai cobrar, tá bom? Tá certo, obrigado. Você dá a palavra ao vereador Robson. Boa noite novamente. Gostaria de também agradecer o nosso amigo Alan Azábel, que veio aqui prestar esclarecimento sobre a cultura. Queria registrar que na sessão anterior, a vereadora Mike e eu não tivemos presente. Vamos participar da marcha a Brasília em defesa dos municípios. Então, lá a gente teve muitas palestras, seja elas no âmbito na educação, na saúde, na captação de recurso, na inteligência artificial. Achei muito interessante, muito produtivo, acho muito legal a gente poder ter participado disso daí. E também podemos, em alguns momentos, visitar ali alguns deputados. Visitamos o deputado Valdir Cobalcini e o deputado Rafael Pezente. Inclusive, o deputado Rafael Pezente esteve na nossa cidade na sexta-feira à tarde para fazer uma prestação de contas com recursos que ele encaminhou
para aquisição dos containers lá na escola do Rio do Peixe e na creche. Na creche, tínhamos alunos aí que tinham que fazer um percurso de quase 30 quilômetros de ônibus para poder se deslocar à escola e creche mais próxima, né? Como lá não tinha vaga no momento. Também viemos aqui no hospital para fazer a prestação de contas do valor de R$1 milhão que ele transferiu para o hospital ou escola. Então eu queria deixar o nosso agradecimento ao deputado Rafael Presente por esse carinho que ele tem pela nossa cidade. Seria isto, senhor presidente. Obrigado, vereador. Da palavra, vereadora Maica. Boa noite novamente. Eu também queria só reforçar as palavras do Robson, né? Na semana passada a gente estava lá em Brasília na marcha. Realmente foi muito importante a gente ter participado e eu acho que reforça muito no âmbito do nosso município. Quero também fazer um agradecimento aos deputados Cobaltini e Presente. Fomos muito bem recebidos em seus gabinetes. Levamos várias demandas aqui do município e eu tenho certeza que logo virão boas notícias de lá. Já veio uma, né? Do Rafael Presente, eu tenho certeza que logo virão mais, né? Então eu tenho certeza que essa ida até lá vai render bons frutos aqui para o nosso município. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Você da palavra, vereador Jorge. Obrigado, boa noite mais uma vez. Eu queria só deixar um agradecimento ao senhor Calinho, vice-prefeito, que atendeu algumas demandas de iluminação pública lá no Canoas. Ele havia prometido uma coisa e realmente ele cumpriu com o que ele falou e passou nas ruas, fez as trocas. Pude acompanhar que está sendo avançado na questão de iluminação pública. Tem bastante reparos que já foram feitos. Que continue assim, né? É uma demanda que não acaba, né? Mas que com certeza consegue amenizar sempre. Eu tinha uma indicação da semana passada para Patrola e para Canoas, toda a região, né? Rio Novo, Serrinha, Canoas, Rua João Paulo, principalmente as gerais onde transitam, não pôde acontecer, né? Teve período de chuva. Falei com o secretário hoje pela manhã e ele garantiu que amanhã está previsto para as patrolas seguir para Canoas. Então a gente aguarda lá também para ver se o serviço será feito. Gostaria de passar agora para o líder de governo, Felipe, a situação do asfalto para Canoas. Depois dessa chuva que deu, aquele pó de brita que resolve o problema imediato, mas ele acabou não estar mais nos buracos, né? O que eu queria saber de ti, Felipe? Houve aquela fala que há recurso de algum deputado, não sei se está na conta da prefeitura ou não, para que possa fazer o início do tapa-buraco nessa região ali que está intransitável. Para ver contigo se tem alguma resposta a respeito disso, ou se tu traz a resposta até na próxima sessão, e que faça força junto, eu também vou entrar em contato com o Milton hoje ainda, que precisa ser urgente, né? Alguma coisa, ou colocar o pó de brita novamente, ou colocar aquele asfalto frio, que tem alguns buracos lá que está realmente muito perigoso. As pessoas nas curvas, atravessando a contramão. Então, se tu puder dar essa força para mim, junto ao secretário, que eu também vou acabar cobrando hoje ainda, para que a gente possa amenizar essa situação lá, porque está bem complicado mesmo. E trazer essa informação sobre o tapa-buracos. Qual é a previsão, se vão dar início logo, pelo menos nesses buracos maiores que estão muito perigosos, e para tentar amenizar essa situação lá. Beleza? Agradeço também a tua disposição. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da voto. Obrigado, vereador. Senhor presidente, obrigado. Jorge, estava aqui tentando puxar para a memória, né? Se eu não estou enganado, a licitação ia acontecer, se não essa semana, foi semana passada, tá? Eu só para não deixar vocês já... O que eu tenho, assim, na minha memória é que isso aí está... Eu sei que já venho falando, né? Mas parece que o dinheiro caiu na conta de fato e conseguiram fazer a licitação. Ou deixaram a licitação pronta e o dinheiro está chegando, algo nesse sentido, tá? Mas eu te confirmo 100%. Mas só para não deixar sem... Assim, é uma das coisas que está deixando nós todos muito em cima de
espinho, assim, é o ali do Máximo, que também é bastante quebrado, né? E ali do Baixo Canoas, tá? Mas a tua preocupação está 100% correta, né? A gente sabe desse perigo e temos que fazer o quanto antes para evitar maiores problemas, acidente e tudo mais. Te agradeço pela cobrança e vou trazer 100% de confirmação ainda para aqui essa semana, ok? Obrigado. Obrigado, vereador. Lembrando a todos que está disponível a ouvidoria da Câmara Municipal, canal para registro, solicitações, reclamações, elogios, sugestões e denúncias. Acesse o link Fala BR, disponível no site www.luisalves.sc.leg.br, conheça a ouvidoria. Convoco os novos vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no auditório da Câmara Municipal, no mesmo horário, dia 2 de maio. Não havendo mais nada a ser discutido, agradeço a presença e participação dos nobres pares e de todos os presentes, e dou por encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.